Mesmo cercado de conforto, liberdade e prazeres, você ainda se sente vazio? Quanto mais você busca ser feliz, mais distante essa felicidade parece. Existe algo de errado na forma como você foi ensinado a viver. Algo profundamente enganoso. Te ensinaram que felicidade é um destino, que se você tiver o corpo certo, o dinheiro certo, os amigos certos, o relacionamento certo, tudo vai fazer sentido. Mas e se tudo isso for só uma distração? E se a obsessão por ser feliz for exatamente o que está te impedindo de viver uma vida com significado? Hoje vamos mergulhar em uma verdade que ninguém quer te contar. A felicidade pode estar te destruindo. E os antigos já sabiam disso. Neste vídeo, você vai entender como a promessa da felicidade imediata está te enfraquecendo por dentro. E o que fazer para despertar? Fique até o final, porque quando essa ficha cai, nada mais volta a ser como antes. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e seja bem-vindo ao fim da ignorância. A mentira que chamamos de felicidade. Você foi programado para sorrir mesmo quando algo dentro de você chora, programado para buscar prazer e fugir da dor a qualquer custo. Essa é a fórmula que te venderam como felicidade, mas essa ideia não nasceu com você. Ela foi cultivada por séculos e hoje é alimentada por um sistema que precisa que você continue consumindo. Aristóteles já dizia que a verdadeira felicidade não está no prazer, mas no propósito. E mesmo assim, vivemos como se fosse o contrário. A cada notificação que te dá um pico de dopamina, a cada like, a cada compra impulsiva ou prazer momentâneo, você se sente bem por um instante, mas se afasta mais de quem você realmente é. Você se torna dependente de estímulos externos para se sentir vivo. Mas quando o silêncio chega, quando as luzes se apagam, o vazio te visita. E ele não mente. O problema não é querer ser feliz. O problema é não entender o que isso realmente significa. Felicidade, da forma como é vendida hoje, é como um vício. Quanto mais você consome, mais precisa consumir. E no processo você perde a capacidade de tolerar o tédio, o esforço, a dor, coisas que são essenciais para qualquer transformação real. Os antigos filósofos sabiam que uma vida virtuosa é construída no desconforto, no esforço, no autoquestionamento. Mas o mundo moderno te treina para fugir disso. E o preço é alto, uma vida superficial, dominada por impulsos e uma constante sensação de que algo está faltando. Porque está. Está faltando profundidade, está faltando verdade, está faltando coragem. Coragem de encarar o que realmente te impede de crescer. E se você continuar vivendo apenas para se sentir bem, você nunca vai se tornar quem você poderia ser. A indústria da felicidade e o corpo sem alma. Hoje a felicidade é um produto, embalada em vídeos motivacionais, slogans publicitários e promessas de vida perfeita. Ela é servida como um fast food emocional, rápida, fácil e artificial. Sorria mais. Gratidão sempre. Atraia coisas boas. Mas por trás desse otimismo tóxico, existe uma negação profunda da realidade. A vida é feita de luz e sombra. E quando você finge que a dor não existe, ela se manifesta de formas ainda mais cruéis. O estoicismo, por exemplo, nos ensina que não devemos desejar uma vida sem dificuldades, mas sim desenvolver a força interior para enfrentá-las. Já o pensamento moderno te diz o oposto. Se não te faz feliz, abandone. Essa mentalidade faz com que qualquer desconforto pareça um fracasso. E quando a vida exige profundidade, entrega, esforço, você se sente insuficiente, porque esperava prazer, não resistência. Schopenhauer apontou uma verdade brutal. O querer humano é insaciável, e por isso o sofrimento é inevitável. Quando você tenta escapar disso buscando alívio constante, você apenas adia o inevitável e alimenta uma vida vazia de sentido. A felicidade virou um imperativo moral. Se você não é feliz o tempo todo, algo está errado com você. Mas e se for o contrário?
E se essa obrigação de estar bem o tempo todo for justamente o que está adoecendo sua alma? A indústria da felicidade te transforma em um corpo sorridente, mas vazio por dentro. Um corpo que performa, que se exibe, que busca aprovação. Mas a alma está sufocada, porque ela não vive de likes, nem de conforto. Ela vive de propósito, de verdade, de atravessar o sofrimento com olhos abertos, e não de fingir que ele não existe. Você começa a perceber que algo está errado quando até os momentos felizes parecem forçados, quando a risada é mecânica, quando a comemoração parece um teatro, porque no fundo você sabe, tem algo que não está sendo dito, algo que não está sendo sentido. Essa desconexão entre aparência e essência te transforma em uma marionete de um ideal inalcançável. Você não está vivo, está atuando. E todo esse esforço para parecer bem só te afasta ainda mais da sua verdade. Está na hora de parar de buscar felicidade como quem corre atrás de uma miragem e começar a construir sentido, mesmo que isso doa. Porque só através da dor sincera é que nasce a transformação real. E é justamente aí, nesse lugar escuro e incômodo, que a alma começa a despertar. Quando o prazer se torna prisão. Imagine alguém acorrentado dentro de um quarto confortável. A comida, entretenimento, distração, nada parece faltar, mas também não há saída. A pessoa sorri, se diverte e permanece prisioneira. Esse é o retrato da nossa geração. Nunca tivemos tanto acesso a prazer e, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão perdidos. Porque o prazer, quando se torna o objetivo central da vida, se transforma em prisão. Uma prisão doce, silenciosa, mas destrutiva. O filósofo Epicuro já alertava. O prazer, quando mal compreendido, pode se tornar fonte de dor. Ele defendia que os prazeres mais importantes são os simples e que viver em excesso é viver em escravidão. Mas o mundo moderno transformou tudo em vício. Comida, sexo, redes sociais, estímulo constante, tudo virou anestesia. Você sente um desconforto interno? Abre o celular. Sente-se entediado? Come algo. Se sente inseguro? Busca validação. A todo momento estamos tentando calar um vazio interior com barulho exterior. Mas esse vazio não cala, porque ele não quer distração. Ele quer escuta, quer atenção, quer presença. A vida verdadeira não acontece quando você se sente bem o tempo todo. Ela acontece quando você consegue permanecer consciente, mesmo quando tudo dentro de você quer fugir. Quando você escolhe olhar para a dor em vez de correr dela. Quando você decide crescer em vez de anestesiar. E isso exige coragem. Coragem para dizer não ao impulso imediato. Coragem para escolher silêncio em vez de distração. Coragem para se confrontar. Nietzsche dizia que a vida mais elevada não é a mais confortável, mas a que mais exige de nós. E é exatamente isso que esquecemos. Buscamos conforto como se isso fosse um prêmio, mas ignoramos que o desconforto carrega as sementes da nossa evolução. Ao escolher apenas o que é fácil, você se torna frágil. Frágil emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Você se acostuma a fugir, a se distrair, a se sabotar. E com o tempo, essa fuga constante te rouba a capacidade de sentir profundamente, inclusive o próprio prazer. Porque até o prazer, quando é buscado de forma compulsiva, perde sua força. Ele vira um eco, uma simulação, uma ilusão. E então você percebe a felicidade que você tanto buscava estava te afastando de você mesmo. O vazio que você chama de liberdade. Vivemos em uma época que idolatra a liberdade. Faça o que quiser. Siga seu coração. Seja livre para ser quem você quiser. Mas ninguém te avisa que, sem direção, essa liberdade vira abismo. A liberdade sem propósito é um labirinto sem saída. Você gira em círculos, mudando de emprego, de parceiro, de estilo de vida, sempre acreditando que a próxima escolha vai finalmente te satisfazer, mas nunca satisfaz. Porque o problema não está no que você tem ou não tem. Está na forma,
como você enxerga a vida. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente de campos de concentração, escreveu que a liberdade não é o último valor, mas a responsabilidade é. Em outras palavras, liberdade sem responsabilidade não liberta ninguém. Apenas cria um ser humano vazio, perdido em seus próprios desejos. A obsessão moderna pela felicidade está diretamente ligada a essa falsa ideia de liberdade. Acreditamos que sermos felizes é fazer apenas o que queremos, quando queremos. Mas a vida real exige o oposto. Ela exige sacrifício, compromisso, repetição. Coisas que o discurso da felicidade moderna condena como limitadoras. E por isso, nos afastamos de tudo o que realmente constrói valor. Disciplina, paciência, constância. Queremos resultados imediatos, prazeres fáceis, recompensas sem esforço. Mas esse caminho, apesar de parecer confortável, destrói nossa alma aos poucos. Nos tornamos incapazes de permanecer, incapazes de construir, incapazes de amar profundamente, porque amar exige entrega, exige dor, exige resistência. E tudo isso está fora da cartilha da felicidade perfeita. O grande paradoxo é que quanto mais você tenta fugir das limitações da vida, mais limitado se torna. A liberdade real não está em poder tudo, está em escolher bem, em abrir mão do que é supérfluo para mergulhar no que é essencial. E o essencial muitas vezes dói, mas é só na dor que a alma cresce. É só quando você abre mão de viver para agradar o seu ego que começa a viver de verdade. A felicidade, como te vendem, é um troféu vazio. Um troféu que você corre atrás, mas nunca segura. Porque ele não tem substância, ele é feito de fumaça. E enquanto você corre atrás dele, perde o que realmente importa. A chance de se tornar quem você nasceu para ser. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que você quer. É ter coragem de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando dói, mesmo quando ninguém vê. A dor é o portal para a consciência. A felicidade que te prometeram vem sem dor, vem sem esforço, sem queda, sem silêncio. Mas essa promessa é uma mentira, e talvez a mais perigosa de todas. Porque ao tentar apagar a dor da sua existência, você apaga também a sua consciência. A dor, quando bem compreendida, não é uma punição, é um chamado, um aviso de que algo dentro de você precisa ser olhado com verdade. O filósofo Alain de Botton disse que a dor é muitas vezes o resultado de expectativas mal calibradas com a realidade. E é exatamente isso que acontece quando você acredita que a vida deve ser sempre feliz. Quando algo dá errado, você entra em colapso, não porque o sofrimento seja insuportável, mas porque sua mente foi treinada para acreditar que ele não deveria existir. Mas ele existe, e sempre existirá. A dor é inevitável, e quando você para de fugir dela, algo mágico acontece. Você começa a ouvir, a perceber, a aprender. A dor te obriga a desacelerar, te obriga a silenciar, te obriga a sentir o que você evitou por tanto tempo. E nesse silêncio, nasce algo que não pode ser ensinado em livros: consciência. Uma percepção íntima da sua existência, dos seus padrões, dos seus medos, da sua essência. A dor rasga a camada superficial da felicidade artificial e revela o que há de mais cru e verdadeiro em você. Ela te leva para um lugar onde as máscaras caem, onde o ego cede, onde a alma finalmente tem espaço para falar. E o que ela diz é algo que você talvez tenha esquecido, que você é mais do que seus prazeres, mais do que suas conquistas, mais do que sua imagem. Enquanto a sociedade te empurra para fora, para o consumo, para a aparência, para o barulho, a dor te puxa para dentro. E é nesse movimento para dentro que você se reconecta com sua verdade, com sua história, com sua vulnerabilidade. A dor não destrói quem você é. Ela destrói quem você fingia ser. E esse é o maior presente que ela pode te dar. Por isso, os antigos mestres sempre acolheram a dor com reverência. Eles sabiam que, sem atravessar a noite escura da alma, ninguém chega ao sol da consciência.
Talvez esse seja o verdadeiro significado da felicidade. Não estar sempre bem, mas ser capaz de encontrar sentido até naquilo que te quebra, porque é nesse ponto de ruptura que nasce o que é real. E o que é real, ainda que doa, sempre liberta. A felicidade como controle, a nova ditadura invisível. Talvez o aspecto mais sombrio dessa felicidade moderna seja o fato de que ela se tornou um novo mecanismo de controle. Um sistema invisível, sutil, mas extremamente eficiente. Porque, se todos estão buscando ser felizes o tempo todo, ninguém quer questionar nada. Ninguém quer encarar a angústia, a injustiça, a solidão. Tudo isso é visto como falha pessoal. A felicidade virou uma obrigação. E quem não está feliz é automaticamente visto como alguém problemático, fraco ou até mesmo doente. Michel Foucault chamaria isso de biopoder, uma forma de dominação que não se dá pela força, mas pela internalização de normas. Você se controla porque acredita que deve estar bem. E então passa a esconder seus sentimentos, disfarçar sua dor e performar uma vida ideal. Não por liberdade, mas por medo de ser excluído. É assim que funciona essa nova ditadura. Ela não te prende fisicamente, mas te aprisiona emocionalmente. E o mais cruel, te faz acreditar que a culpa é sua. Você começa a se perguntar: por que não estou feliz se tenho tudo? Essa pergunta te corrói, mas talvez a resposta esteja em outra pergunta. Quem te disse que ter tudo era o suficiente? A felicidade prometida pelo mundo moderno não tem profundidade. É uma casca, um verniz, um espetáculo. E por trás do espetáculo há solidão, ansiedade, comparação constante. Há a necessidade de parecer feliz, mesmo quando tudo dentro de você está desmoronando. Porque mostrar dor virou fraqueza. E admitir que a vida não faz sentido o tempo todo virou quase um crime existencial. Mas é justamente essa dor negada que nos separa de uma vida com verdade. Enquanto você tenta controlar sua imagem, você perde contato com sua essência. Enquanto busca parecer bem, você se afasta do que é bom de verdade. A felicidade real não é uma linha reta. Ela pulsa, oscila, respira. Há dias bons e ruins, há quedas e ascensões. A beleza da vida está nesse fluxo. E quando você tenta interrompê-lo em nome de uma paz permanente, você paralisa a alma. Porque a alma não quer controle. Ela quer expansão, quer verdade, quer intensidade. E tudo isso passa inevitavelmente por momentos de dor. É por isso que a busca pela felicidade como constante te destrói. Porque ela não permite que você seja inteiro. E a alma, para florescer, precisa da inteireza, com sombra, com dor, com verdade, com silêncio. E às vezes, com lágrimas. Conclusão. A coragem de ser humano em um mundo que só quer prazer. Você passou a vida inteira tentando ser feliz, tentando preencher um vazio que nunca desaparece, tentando se sentir suficiente, tentando provar que está bem. Mas talvez a pergunta nunca tenha sido como ser feliz, e sim, o que eu estou disposto a perder para me tornar quem realmente sou? A felicidade que te ensinaram a buscar é uma prisão dourada. Brilha por fora, mas corrói por dentro. E talvez esteja na hora de aceitar que a vida não foi feita para ser fácil, nem para ser agradável o tempo todo. A vida foi feita para ser sentida. E sentir inclui dor, inclui queda, inclui vazio. Mas é nesse espaço sombrio e verdadeiro que algo sagrado acontece. Você começa a lembrar quem é. Não o personagem, não a máscara, mas a alma por trás de tudo. A consciência por trás da dor. O ser por trás do fazer. Os antigos sabiam disso. Eles não buscavam uma felicidade rasa. Eles buscavam eudaimonia, um estado de alma alinhada com a virtude, mesmo que o mundo estivesse desmoronando ao redor. Não se trata de sorrir o tempo todo, mas de permanecer, firme mesmo quando o chão some. De ser justo mesmo quando ninguém vê. De ser honesto consigo mesmo quando a verdade dói. Essa é a verdadeira felicidade. Não uma emoção passageira, mas uma forma de estar no mundo. Uma postura
Um estado de presença que não depende de nada externo, e você só encontra isso quando para de correr, quando para de fugir, quando tem coragem de olhar para dentro. E no silêncio, encontrar sentido no que parecia apenas dor. A felicidade real não é um destino, é um subproduto da verdade. Quanto mais verdadeiro você é consigo mesmo, mais em paz você se torna, mesmo nos dias difíceis, mesmo na solidão, mesmo no caos, porque a alma sabe, ela nunca veio ao mundo para ser poupada da dor, ela veio para atravessá-la. E sair do outro lado, desperta. Então, se você sente que está cansado de correr atrás de uma felicidade que nunca chega, talvez isso seja um sinal de que está na hora de parar, respirar e se perguntar: o que eu tenho fugido de sentir? Porque pode ser ali, exatamente ali, que sua vida de verdade, finalmente começa. E você não precisa mais parecer feliz. Você só precisa ter coragem de ser inteiro. Se esse vídeo lhe despertou algo, compartilhe com alguém que também precisa despertar e que você quer que lhe acompanhe nessa jornada. Inscreva-se no canal, ative as notificações e se você ainda não curtiu o vídeo, faça-o agora. E lembre-se, a felicidade que o sistema te vende é frágil, mas a verdade que você carrega dentro de si é indestrutível.